Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como vocês estão? Imagine uma rede social de sustentabilidade corporativa. É sobre isso que a gente vai falar. Um local onde a gente possa criar um ambiente de comunidade, discutir a sustentabilidade de uma forma mais racional e otimista, assim como nós do Conversas Sustentáveis acreditamos que deve ser a pauta da sustentabilidade, ou de repente até ressignificar a sustentabilidade, iremos falar sobre isso também. E o que a gente vem criando esse movimento para trazer mais maturidade para o Brasil, para que a gente possa ter discussões muito mais profundas e que gere, sim, oportunidade de negócios, que gere valor para as empresas, na mesma proporção que gere menos impacto, né, ao nosso meio ambiente. É isso que a gente espera, é que a gente consiga desacoplar, né, fazer essa geração de prosperidade, causando menos impacto ambiental e melhorando como um todo a sociedade. Então, fique com a gente, se você quer entender como é que funciona a nossa rede social, se você quer se engajar dentro da pauta de sustentabilidade, se conectar com outras pessoas, é tudo que a gente vai falar aqui. E para começar assim, pontuar, inicialmente, para quem não me conhece, eu sou o Wagner Lopes, eu sou o fundador do Conversas Sustentáveis, também criador e host, né, do podcast. Aqui você já está acostumado a falar comigo, a me ver, né? E na questão do canal de conteúdo, eu sou oriundo do setor de energia e eu queria saber como é que a gente poderia agregar mais, né, para essa pauta tão relevante no Brasil. E uma das coisas que eu percebia era a falta de maturidade que a gente ainda tem para falar de sustentabilidade, quando a gente debate em discussões ou quando a gente fala principalmente com médios e pequenos empreendedores. A grande maioria das grandes empresas já fazem por demanda de mercado, mas a realidade nossa no nosso país não é essa, né? Acho que está claro para todos isso. E como é que a gente poderia contribuir, como eu também, como civil, poderia fazer mais, né, através do empreendedorismo? Desenvolvi, então, uma plataforma de educação. Inicialmente, a gente estava voltado para a educação, para as empresas. E, ao mesmo tempo, teve um gosto de que legal, estou conseguindo contribuir, mas também uma frustração, porque aí a gente entende aquela máxima, né, que a educação no Brasil ela é um legalzismo. É legal, todo mundo acha legal, te dá tapinha, mas ninguém, na sua grande maioria, quer pagar por isso. E aí eu fiquei pensando, puxa, é um pouco frustrante, né, porque tu deposita tanta energia, tu faz com tanto prazer, mas o que acontece? Dentro disso, eu fiquei, pô, o que está acontecendo no mercado? Como é que a gente pode olhar para isso? E começaram a surgir demandas das empresas, né, de querer se conectar com outros parceiros. E a gente começou a fazer eventos no Brasil, então até dar o crédito ao pessoal da Trashin, que comprou essa ideia comigo. Eu falei para o Sérgio, cara, olha só, vamos fazer uns eventos, conectar a galera. E foi isso que aconteceu. A gente fez o evento do Conversas Sustentáveis, o primeiro em Porto Alegre, reunimos grandes empresas e aquilo dali foi crescendo, né? Fizemos eventos, saímos do digital, né? Então começamos a fazer eventos para 50, 60 pessoas, na sua grande maioria ali, C-level, de empresas como Sicredi, Randon, iFood, Braskem, diversas outras, nem vou falar porque vou acabar esquecendo algumas outras. E nisso a galera começou a se conectar e eu falei, a gente pode fazer algo maior. Então, além da educação, abriu-se um espaço para conexão. Então, dentro da nossa plataforma tem a área de membros, onde tu pode fazer o teu cadastro, né, da pessoa física, não precisa só ser executivo, mas você que quer entender mais sobre sustentabilidade, quer estar por dentro, porque, querendo ou não, vai crescer em todos os negócios. Então, tu estando diretamente conectado ou não, vai chegar até ti esse momento. E aí a gente criou essa área de membros para conectar. E a área de empresas, porque é aquela questão de quem é da pauta de sustentabilidade, tu quer contratar uma empresa que tenha boas ações, né? Vamos dizer assim. Não que as outras não tenham boas ações, mas em relação à preocupação ambiental, social, né, de comunidade, com seus colaboradores. Eu sempre fui muito engajado nisso. E tinha uma dificuldade de encontrar. Então a área de empresas foi justamente para que outras empresas também se conectem ali dentro, mas também para quem quer, eu quero contratar um calçado. Que empresa que está produzindo calçados dentro daquilo que eu considero um padrão aceitável? Então a gente criou a área de empresas.
ali então disponibilizando todos os conteúdos educacionais gratuitamente, e eles são sempre fomentados, sempre conteúdos ali em jornadas de microlearning para não tornar cansativos. A gente tem ali as legendas em inglês e espanhol para facilitar o aprendizado de quem ainda não é natural do Brasil, também para quem está fora acompanhando a gente, sendo que o podcast, né, já tem um alcance em mais de 40 países. E, a gente disponibiliza jornadas de educação mesmo para entender o que é sustentabilidade. A gente tem e-books, a gente tem webinars, a gente tem masterclass, bastante conteúdos legais ali, voltados também para o agro, cases de empresas. Vale a pena você visitar. E também a gente falou assim, as empresas precisam saber por onde começar, né? Grande parte das empresas ali, elas, ok, mas o que eu faço? Eu tenho que botar energia solar? Eu tenho que começar a fazer um sistema de reaproveitamento de água? O que eu tenho que fazer? Por onde eu vou? E muitas ainda sem capital, né? Vou contratar uma consultoria, é caro, a gente sabe qual é a realidade do Brasil. Então a gente criou um diagnóstico ESG também, em parceria com um grande parceiro nosso, que é a ESG Now, uma empresa muito legal que está dentro do nosso ecossistema, para entender, né, esses aqui são os meus pontos fortes, esses aqui são as melhorias que eu preciso fazer e por onde eu starto. O que acontece? Como a gente criou esse ecossistema, além de poder entender por onde tu parte, tu consegue se conectar diretamente com o parceiro que está dentro do Conversas Sustentáveis. Ou seja, tu consegue ter ali, preciso cuidar da minha parte de transparência. Tem a ESG Now, preciso fazer a parte de gestão de resíduos, eu tenho a trechinha ali comigo. Preciso a parte de energia, de mercado livre para minha indústria, tem a Ludfor lá conosco. Então tu consegue, sem precisar ir a mercado, né, sem precisar catar várias empresas, saberem quais são as empresas que já buscam a sustentabilidade e que podem atender a tua demanda. Então a gente criou todo esse hub, os eventos eles seguem existindo para os membros do Conversas Sustentáveis. Aí a gente, esse ano de 2025, a gente começa em Porto Alegre, depois a gente vai para Salvador a gente vai para Curitiba, São Paulo e BH. Então, assim, tem bastante coisas que estão acontecendo na nossa rede social. A gente tem uma área de feed, acabei não comentando, mas essa área de feed é justamente como se fosse, a gente brinca, um LinkedIn da sustentabilidade, claro, né? Não é a mesma proporção, mas com o mesmo objetivo de, seja a empresa demonstrar o que ela está fazendo, mas também para participantes botar conteúdos que eles consideram relevantes, importantes para o seu dia a dia, temas polêmicos, e também a gente tem a área de vagas. São tantas abinhas ali que a gente tem que eu acabo deixando para trás, a área de vagas de emprego. Então, quem quer participar da área de sustentabilidade, a gente entende que tem muitas dores, né? A gente acaba tendo parceiros que falam, Wagner, eu preciso de alguém para analista de sustentabilidade, alguém para a área ESG. E antes o Wagner tinha tempo de conectar alguém, né, mais informalmente. Só que agora, com uma demanda, a gente preferiu criar uma área onde tu pode colocar a tua vaga, ou também, se tu busca uma vaga, tu pode ir ali ver quem é que está disponibilizando e entrar em contato, né? Então, é uma rede social voltada, de fato, para a sustentabilidade. A gente não tem um viés, dificilmente vai enxergar a gente falando de abrace uma árvore. Nós não é realmente voltado para negócios, como é que as empresas têm oportunidades, como é que é acesso a capital. A gente tem parceiros de fundos de investimento, que é justamente com o intuito, né, de gerar valor, né, a gente ser mais eficiente. Falamos muito em inovação, né, a innovability. Então, como é que a gente conecta a sustentabilidade e inovação? Inclusive, tem um podcast, né, que gravei com o Pedro Pereira, que é CSO Latam da SAP, sobre isso. Então, assim, não existe inovação, aliás, sustentabilidade sem inovação. A gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa também parar de olhar, né, como duplo sentido tudo, e isso vai para aquela pessoa mais cética, o líder mais cético, que tudo é dualidade, bem e mal, certo e errado, esquerda e direita, e lucro e propósito, como se a gente não possa criar uma empresa com valores, porque senão não vai dar lucro, né? Eu acredito nisso. Não importa o que eu acredito, tem que fazer o que gera resultados. Cada vez mais, acho que a gente pode tangibilizar isso vendo um movimento ao contrário, né? Mark Zuckerberg da Meta querendo humanizar, trazer mais uma imagem pessoal, Bill Gates, Elon Musk querendo mostrar
uma empresa mais humanizada, ou seja, a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa ressignificar a sustentabilidade, parar de falar só de ativismo e trazer business de fato, a gente também precisa desconstruir os negócios, porque o mundo está mudando. Tem uma pesquisa que fala que as maiores e melhores empresas dos anos 70, elas não existem mais. E a grande maioria do fator é a falta de visão de futuro. Então, ou elas quebraram ou foram adquiridas por empresas que tinham essa visão de longevidade e do que está acontecendo. Então, pensa bem, quando a gente fala de sustentabilidade, eu digo para a maioria das pessoas, não tem gosto ou não gosto. Vai acontecer, é uma demanda, as pessoas têm mais consciência, têm acesso a mais informações do quais ela não aceita, não somente ambientalmente falando, né? Mas também socialmente. A gente vê, contratar um serviço que usa mão de obra análoga à escravidão. Né? Nos dias de hoje isso não tem cabimento. A gente vê empresas que estão buscando só o lucro, né, em detrimento de qualquer coisa. Isso já não é bem visto no mercado. As ações diminuem, a reputação da empresa cai, e isso tudo está atrelado à sustentabilidade. Então, assim, falar de qual empreendedor, eu como empreendedor, qual empreendedor não quer uma empresa com os colaboradores mais engajados, mais criativos, diminuir turnover? Todos querem, né? Atrair novos talentos. Poxa, isso aqui é uma coisa que todo gestor busca. Mas como fazer isso, né? Como é que a gente trabalha isso? Isso está dentro da sustentabilidade. É quando a gente fala sustentabilidade, normalmente as pessoas põem um pezito atrás. Fala, lá vem o cara dizer que a empresa está errada, que eu tenho que doar dinheiro. Mas quando a gente traz resultados, quando a gente traz números, aí a conversa fica mais interessante e muito mais madura. Quando a gente conversa com fundos mais maduros, que têm um viés, aí a gente começa a entender que tem um norte, e aqui no Brasil a gente tem muita oportunidade, muita oportunidade. O que a gente precisa é tirar aquela crença que ficou de que sustentabilidade é trade-off, é responsabilidade social. E também o nosso papel de quem está na área de sustentabilidade, parar de querer só trazer o lado ativista, de mudar o mundo, que acho que é o benefício, né? A gente quer melhorar o mundo, mas a conta tem que fechar, porque não vai existir uma empresa verde que fecha no vermelho. Ninguém vai pensar em investimentos se tu tá com as contas atrasadas, se tu não sabe como vai pagar colaborador, ou se ainda as contas estão juntas, principalmente em um país como o Brasil, que é extremamente volátil. Não dá para pensar muito de longo prazo, porque tá aí a política, que se mudar a regra, como é que vai ser? Sem segurança jurídica. Então, assim, a gente tem que ajustar, parar de olhar, porque na Europa, porque nos Estados Unidos, parar de enlatar produtos de lá e olhar para a nossa realidade e como a gente pode encaixar. Tá certo, pessoal? Então, assim, peço que explorem a nossa plataforma do Conversas Sustentáveis, é comunidadecs.club, não tem erro. A gente está em Conversas Sustentáveis em todas as redes sociais, então pode também me chamar lá, chamar o pessoal, conversar. Eu também, a minha rede social particular é WS Lopes, também falo mais estritamente de negócio também, quem quiser falar comigo diretamente. E vamos construir junto essa comunidade. Não tem como a gente falar de sustentabilidade de uma pessoa só, uma empresa só, né? Aquela história que uma andorinha só não faz verão. Então, conto com vocês para construir esse movimento aqui no Brasil. Acho que é um movimento que todos nós saímos ganhando. Tá certo, pessoal? Forte abraço para todos e vai lá, Conversas Sustentáveis. Tchau, tchau.